Rapaz, eu vou contar, 100 anos para contar e não conto tudo. Sofrimento e alegria. E a gente foi criado nisso aí, trabalhando na lavoura e mexendo com o garimpo para ajudar, né? Com a descoberta do garimpo aqui em Mato Grosso, meu pai resolveu vir embora da Bahia para Mato Grosso. Eu tenho que começar? Pode começar. Então, eu vim do Maranhão, né? Aí fui para Roraima a primeira vez, né? E daí de lá voltei para o Maranhão. Aí vim para um garimpo ali em Redenção, garimpo Castelita. Aí depois a gente veio embora para Cuiabá. Aí de Cuiabá eu vim para cá, para Peixoto. Estava começando. Aí tinha a curtelinha ali, onde é a serrinha ali, né? E a serrinha. Aí dali ficamos aqui. Eu cheguei em 79, continuo aqui hoje, até hoje. Esse projeto do Garimpo Sustentável, ele foi concebido no ano passado, né, 2021, a partir de uma conversa na Metamate com os colegas, né, e frente às frequentes notícias na mídia, né, do aspecto negativo da garimpagem no Brasil, né. E a gente entendeu que uma forma de contrapor, né, a essa opinião, sobretudo urbana, né, da garimpagem no Brasil, né, fazer um documentário que retratasse o que realmente a gente entende como a atividade garimpeira, né, e o que ela representa para o Mato Grosso e para o Brasil do ponto de vista de ocupações de espaços, de desenvolvimento e de formação da consciência nacional. E o marco desse projeto, em verdade, se tornou as comunidades garimpeiras tradicionais, quer dizer, buscar resgatar aonde nos municípios que tiveram origem a partir do garimpo ou da mineração, aquelas comunidades remanescentes que ainda existem em alguns municípios e que trazem na sua essência a cultura e a identidade desse povo que hoje é o estado de Mato Grosso, né, que se tornou Mato Grosso, né.
A história de Mato Grosso, né, como é de conhecimento e está nos livros, né, ela se deve basicamente aos bandeirantes paulistas, né? E o marco desses bandeirantes no caso, para o estado de Mato Grosso, foi a bandeira de Pascoal Moreira Cabral, né, e Miguel Sutil, que vindo buscar índios, na verdade o objetivo da bandeira era prear índios para levar para a capitania de São Paulo. E ao chegar na região onde hoje é Cuiabá, na barra do rio Cuiabá com o rio Cuxipó, onde eles costumavam se fazer os acampamentos, que é um lugar chamado São Gonçalo Velho, né? Eles mandaram um grupo subindo o rio Cuxipó do Ouro, né? E encontraram ouro onde é hoje, antigamente se chamava Forquilha, e é a localidade de Cuxipó do Ouro hoje, né? E em vez de mel trouxeram várias pepitas de ouro, né, que encantaram e levaram a esses bandeirantes mudar o foco de buscar índios para procurar ouro, né? E resultou na fundação da Vila Bom Jesus de Cuiabá logo em seguida, né? E na sequência a própria evolução da mineração com a descoberta de novas áreas de produção, né? Tanto em função, essas áreas de produção foram descobertas em função da exaustão de alguns depósitos, né? Que é natural na questão da mineração, como em função da crescente pressão da coroa portuguesa para cobrar, né, o quinto, né? Que era o que os portugueses cobravam, né? Das áreas que eles controlavam, né? E isso levou à expansão da mineração em direção a Livramento, em 1730, em 1732, na região do Guaporé, com as minas de São Francisco Xavier, descobertas por dois irmãos, Fernando e Arthur Paz de Barros, né? E, na sequência, retornando para Poconé depois, para as minas de Beri-Poconé, em 1777, né? Enfim, e várias outras regiões, inclusive na região de Chavantina, né? Nova Chavantina, e várias outras áreas do Sararé, Aguapeí, tiveram minas exploradas pelos bandeirantes durante esse ciclo que a gente entende como sendo o primeiro ciclo. Esse primeiro ciclo que se consolidou com a criação da primeira capital da província de Mato Grosso, né, da capitania de Mato Grosso, que foi Vila Bela, no meado do século XIX. As minas de lá se exauriram e as doenças foram se tornando mais preocupantes, e retornou a capital para Cuiabá, e na sequência veio a Guerra do Paraguai, e esse primeiro ciclo de mineração praticamente foi extinto, né? Foi consolidado. Acho que esse aqui é um ouro, hein? Saiu. E aí, eu achei um ouro aí, ó. Aí, ó. Mais 2 gramas. Aí, ó. Saiu aqui. Massa, hein? Financeira, eu gosto do ouro, né? Entendeu? Porque ele me traz bastante alegria, entendeu? Aí eu gosto mesmo de mexer com ouro, né? Porque minha vida foi isso. Desde criança eu acompanho meu avô, eu tinha 5 anos e acompanhava meu avô. Pedir para Deus abençoar aí, para nós botar numa pepita hoje. O que eu tenho hoje, primeiramente Deus e depois esse aparelho. Esse aqui, ó. Vou até tirar. Esse aqui é uma proteção só por causa de chuva, né? Para não chover. Mas eu vou tirar aí, ó. O aparelho é esse. Tudo que eu tenho foi Deus, primeiramente, e depois esse aparelho que me deu. E eu consegui construir minha casa, montar meu sitinho. Graças a Deus tenho meu carrinho. Eu gostaria que vocês pudessem intervir a nosso favor com a liberação, conversar fazendeiro, Estado, para liberar área para a gente poder trabalhar. Nós tivemos outros ciclos, um segundo ciclo associado à criação de outras cidades. Um marco é a vila de Caçununga,
que é no município de Guiratinga, no Tesouro, ali naquela interface, que marca o registro de uma população eminentemente nordestina, principalmente baianos, né, que vieram para explorar diamante no Mato Grosso. Então aí registra nesse ciclo, principalmente no início do século XX, Poxoréu, Guiratinga, Tesouro, Alto Garças, né, Torixoréu, enfim, várias cidades da região leste do Mato Grosso que tiveram esse vínculo formacional a partir dessa migração de populações que vieram para explorar diamante no Mato Grosso. Foi na beira do córrego Caçununga e não do Garça, que encontrou-se com os Bororos, falou que existia uma pedra brilhante, que era, os Bororos falavam mani. E esses mani, eles foram averiguar, né, já que esses seringueiros, eles tinham conhecimento do garimpo, porque muitos deles era da Chapada Diamantina da Bahia. E lá Caçununga, eles vendo aquela pedra, aquela pedra brilhosa que os índios mostrou para eles, eles reconheceram que era diamante. Eles ficaram tão encantados que voltaram para a Bahia, para aquela região de Minas Gerais, dar notícia que encontrou um verdadeiro tesouro aqui em Mato Grosso. Muitos deles vieram a pé, duraram, as caminhadas eram de 6 a 5 meses, até um ano, muitos pararam ao longo do caminho. E eles vieram para o Caçununga, e de lá então começou o processo de formação das outras comunidades garimpeiras de tesouro. Garimpos, então, aqui na nossa região vão se tornando famosos, mas a história na nossa cidade, no lugar onde hoje está a Guiratinga, ela começa nas margens desse córrego que nós estamos aqui fazendo essa entrevista. Lajeado pela característica do solo, a laje nas margens do rio. Isso ia implicar muito trabalho, alavanca, picareta, enxadão. Dioturnamente, os garimpeiros, na ânsia de bamburrar, vão escavar o leito, a margem desse rio, para conseguir encontrar diamante. E havia tanto diamante, mas tanto diamante, que um dos entrevistados dizia que era mais fácil você achar o diamante do que você vender. Era um carumbé de cascalho e uma mão cheia de pedras diamantíferas. Então essa história, ela foi sendo contada pelos primeiros garimpeiros que aqui chegaram. Tem 35 anos que eu conheci Alberto Soares de Carvalho, garimpeiro, e fui com ele para o Bandeira. Ele teve no Mosquito, na Taboca, no Alto Coité, no Ribeirão das Velhas, mas aonde nós fomos garimpar mesmo foi no garimpo das terras do pai dele, no Bandeira. E Deus nos abençoou, que as partidas lá eram assim, 100, 150 quilates de diamante, com pedra, com uma mercadoria muito bonita, maravilhosa, que nos deu o direito de adquirir o que nós temos hoje. Esse é o interessante da mineração, é a livre iniciativa, é a vontade de crescer, de produzir, de criar. É isso que move o Brasil, move o mundo. Falar sobre Alto Paraguai para mim é muito gratificante por eu ser filha de Alto Paraguai e por ser filha, neta, sobrinha de garimpeiros que aqui vieram, né, em busca da pedra que brilha aqui no Gatinho, né, na época denominada Gatinho. A gente tem notícia de que em 1728 vieram alguns faiscadores, né, das minas de Cuiabá, vieram para cá para aventurar, para ver se achavam, né, essa riqueza, né, o ouro. Porque, na verdade, eles não tinham conhecimento ainda do diamante, era só o ouro. Aí, quando mais tarde que aqui ficaram, que eles perceberam que tinha diamante também. Primeiro quem veio foi o meu avô, né, pai do meu pai. Aí, quando eles vieram, meu pai tinha apenas 3 anos, e aí eles voltaram mais tarde para buscar outros pessoal que vieram. Aí, na época aqui era garimpo, né, renda, naquele tempo dava bastante diamante. Aí meu pai foi crescendo também, começou a trabalhar em garimpo, aí o garimpo foi diminuindo um pouco, aí começaram a mexer com lavoura, né, com essas coisas assim. Mas sempre o foco era o garimpo. Nesse tempo vem a mim 22 pessoas. Naquele tempo a gente vinha, não era de ônibus, a gente vinha de pau de arara, como o povo dizia antigamente, era pau de arara, caminhão.
com a proibição do garimpo aí veio a minhoca, né? E agora o meu pai ele recebe um benefício pela idade, né? Mas aí, através do papel que estava escrito como garimpeiro, o registro, aí cortaram, né? Eu passei uns 2 anos sem receber nada. Corri atrás para descobrir o porquê. Porque ele estava com uma restrição por causa do documento dele de casamento, a certidão de casamento dele estava contando como garimpeiro. Eu acho um descaso, porque a profissão de garimpeiro deveria ser reconhecida pelo governo, né, como geralmente uma profissão, porque é uma profissão. O estado de Mato Grosso está localizado no centro-oeste brasileiro e mantém dentro dos seus limites o potencial de um dos últimos redutos de recursos naturais virgens do globo. Sua capital é Cuiabá, o portão de entrada para a ocupação do vasto vazio demográfico de sua área amazônica. Você tem como marco os garimpos da região do Juruena e do Apiacás, que datam da década de 50, né, fim de 1947 a 50, as primeiras pistas, as primeiras pesquisas já documentadas nessa região. Na década de 60, 70, final da década de 70, os garimpos de ouro da região de Peixoto e os de diamante aqui da região de Juína. O garimpo na Amazônia, ele faz parte do programa que era Integrar para Não Entregar. Essa atividade, ela foi de fundamental importância até para as pessoas que foram assentadas como uma nova alternativa de renda. E quando esse programa foi lançado pelo governo, um dos pontos no programa, que além da questão da terra que ia ser fornecida, tinha também a questão dos bens minerais que aqui existe e que estava para ser explorado por brasileiros. Quando nós viemos do Rio Grande do Sul, meu pai tinha o pensamento que ele ia plantar milho, arroz, mas não foi bem assim. Como teve muitas malária e o recurso que ele trouxe acabou, aí fomos na atividade de ser garimpeiro. E aonde foi que até hoje nos ajuda ainda. Eu vim assumir os negócios do meu filho em agosto de 86. Daí eu cheguei aqui, não tinha de onde tirar, tinha uma cantininha lá que ele cuidava e tinha um falido, quem ficou cuidando quando ele foi embora. E eu tive que apelar para o garimpo. Nós viemos de Itaituba, em 78, ali para... Fretemos um ônibus. Nesse tempo, ó, não tinha Novo Progresso, não tinha Guarantã, não tinha Matupá, não tinha Peixoto. Tinha um barracão de madeira na Terra Nova, aqui, ali que os gaúchos tinham feito. Cheguei aqui em 1968 e comecei a trabalhar no garimpo. A minha vida, já vinha trabalhando nos garimpos em Rondônia, no garimpo Casterito, trabalhei bastante. E aí meu sonho era garimpo. Na época aqui de 87, 88, tinha a média de 5, 6, 8 mil garimpeiros. Desde que eu me entendi no mundo, já existiu o garimpo, né? Aí então você tem vontade de conhecer o garimpo, né? E depois que eu bati dentro do garimpo, acabou. Parece que é um verme que parece que você não tem jeito de sair dele mais não, viu? Eu estava no estado de Minas, aí vim para o planeta, depois vim para o satélite, já vim para o Osso, do Osso vim para cá. E aqui estou até hoje, não vai sair. Rapaz, é sofrido e é gostoso, cara. O peão cai na água de manhã, se molha. Quando pega o tronco, vai para a cutela, gasta tudo na segunda-feira, está outra vez de novo. E a vida vai levando assim, ó.
trabalhava na Taipu e eu tinha um sonho que a minha profissão não era aquela. Ia ter uma nova profissão onde eu ia botar a mão no dinheiro que eu não ia nem acreditar, né? Aí nós saímos da Serra Pelada, daí viemos, cruzamos Taituba. Quando eu cheguei em Peixoto, nos anos de 80, em setembro de 80, no início do Peixoto, bem no comecinho. Aí o dinheiro nosso acabou, aí fiquei trabalhando em Peixoto e eu comecei a gostar do ouro, porque o ouro sempre você estava pegando 20, 30, 50 gramas, nunca blefava, né? O senhor conseguiu realizar o seu sonho lá do começo, quando o senhor virou garimpeiro ou não? Não. Quando eu fui abrindo a estrada, a rodovia R1, já veio um francês chamado Treterreau, e eles já tinham o documento do subsolo, alvará do subsolo, o DMPM, tá? Então, e daí veio a exploração do garimpo, aí, pela empresa, daí veio os garimpeiros. Quando veio os garimpeiros, tinha uma ação, né, na justiça, que o governo do estado tinha mandado tirar os garimpeiros. Nessa época, eu era deputado e o Bezerra era governador. Então vinha um ônibus de polícia. Falou: Bezerra, você tem que saber a história, né, do garimpo em toda parte, porque só essas empresas que têm o direito, e nossos brasileiros não têm o direito. Então daí ele paralisou, porque eu propus até, nessa época, vir, né, com as polícias, né, a favor do garimpeiro. Se Deus quiser, a Metamate vai organizar isso aqui para colocar em ordem, não só Juína, como a região toda, o estado todo. Em 1986 teve a invasão dos garimpeiros, devido ao que o garimpeiro chama muito de fofoca, né? Que estava tirando quilos e quilos de diamante e tal. E na realidade não era bem isso, tirava diamante, mas não era isso tudo. Então houve uma invasão garimpeira onde realmente passou aproximadamente 45 mil garimpeiros na região. Era floresta, né? Floresta densa, em muitos casos, e teria que se derrubar essas áreas. Mas baseado também, por falta de conhecimento de muita gente, que discriminou essa atividade, a área mineralizada em todo o Brasil não chega a 1%. Mas, infelizmente, ela é associada aos aluviões, às drenagens, aos rios, que é isso que os ambientalistas, as pessoas condenam a atividade por causa disso até hoje. A atividade garimpeira ela é um segmento do nosso setor mineral, reconhecido na nossa Constituição Federal, como legislação própria, tanto na questão do título minerário que atende esse segmento, quanto também na pessoa do garimpeiro, que tem o seu estatuto, uma lei que cria o Estatuto do Garimpeiro. A gente pode perceber que há uma distorção, que há uma informação equivocada sobre o nome do garimpeiro. E no decorrer desses anos, a atividade, o setor, ficou muito passivo em ser chamado de garimpo ilegal ou de garimpeiro ilegal. Então hoje a gente vem tentando mostrar que a atividade garimpeira ela é uma atividade lícita, reconhecida e tudo mais. Agora, o que a gente não concorda, a gente não pactua e que a gente trabalha contra é as extrações ilegais. Essas atividades nós não somos favoráveis, a gente trabalha no sentido de combatê-las. Esse projeto ele realmente é um projeto de resgate cultural das praxes dessa atividade, dos roteiros que essas populações vieram a fazer para chegar no Mato Grosso, né? E busca, na essência, né, reconhecer que esse povo que ocupou esses municípios mineradores, na verdade, constituem a origem de Mato Grosso, né? Do estado de Mato Grosso. E a profissão minha aqui em Mato Grosso é garimpo, em Pochorel,
na região de Poxarel. Eu moro na Fazenda Garimpim desde 1955 até hoje. Aqui me casei, criei meus filhos, todo mundo viver aqui até hoje. E a gente sobrevivia do garimpo. O garimpo é que era a maneira sustentável da família de todo mundo, do meu pai, dos meus irmãos, de todos. Então, teve uma época que esse garimpo veio a dar um problema aí, que parou tudo. Aqui nessa época eu tinha uns 150 garimpeiros e essa situação foi complicada porque parou todo mundo, ninguém pôde mais trabalhar e o garimpo ficou encostado aí, com muitas condições de trabalhar. Essa região de Poxarel tem, e tem muito diamante. Falta é os governantes liberar e educar as pessoas para trabalhar. Eles vêm dar explicação. Pôr para vir ensinar a gente a maneira de trabalhar. O resíduo não pode pôr aqui, tem que pôr ali. Vamos trabalhar assim para todo mundo ter uma vida normal e ter o que comer. Porque eu estou com 79 anos, vivo do garimpo até hoje. São realidades de vida que emocionam a gente, né? Tá, marido, mulher, filhos, genros ali, estou trabalhando em prol de um sonho de se manter, né? Então, o que me marcou bastante foi ver que são pessoas iguais a gente, trabalhadoras, honestas. Nós tivemos uma grande felicidade de, nesse período todo aí, a gente conviver praticamente com pessoas maravilhosas, com exemplo de vida lindo, muitas pessoas muito mais dignas do que muitos aqui, né, que ficam se gavando a todo momento, né? E que precisa de uma oportunidade, precisa de que o governo, de que tenha uma política que olhe por eles. Não é? Eles não estão lá ilegal porque quer. Do ponto de vista conceitual, eles também são extrativistas. Eles evoluíram nas técnicas de produção, de exploração, mas tem que ser respeitado como tal. Eles estão lá há muito mais tempo do que os ambientalistas, do que esse movimento ambientalista, entendeu? E seus direitos estão respeitados, estão previstos na Constituição e estão sendo desrespeitados. A gente tem, no caso, a atividade garimpeira reconhecida dentro da nossa Constituição Federal. A gente tem, em 89, a lei da PLG 7.805 e a gente tem também o Estatuto do Garimpeiro, tudo sendo criado por um segmento da atividade mineral, que é a atividade garimpeira. Então, para nós, a atividade garimpeira ela faz parte da história do nosso país, ela faz parte do nosso contexto econômico, mas principalmente da nossa questão social e atualmente das alternativas ambientais, pois a atividade garimpeira ela também traz novas alternativas econômicas casadas com os interesses do meio ambiente. Antigamente era só cavado e não tinha importância com o dejeto, material, jogava água no rio e coisa e tal. Aí com a conscientização da COGAVEP já foi mudando de figura. Então hoje nós fazemos as cavas, essas cavas, a água que trabalha nela, elas ficam ali em circuito fechado, não sai água para o rio, córrego, nada. E aí vai trabalhando e com o passar do tempo já vai aterrando as outras áreas. Para depois fazer a recuperação, nivela a areia, joga o material de argila, joga a terra preta e onde é para recuperar com árvores, é feito esse reflorestamento e onde serve para capim, serve para capim. Geralmente as últimas cavas, que não fica aterrada, é usada para a criação de peixe. Esse projeto Garimpo Sustentável, ele de cara já é leva um título provocador. Muita gente questiona quando a gente publica matérias nas redes sociais e na imprensa. Garimpo sustentável, isso existe? Isso é possível? Sabe, como se fosse uma ironia falar que um garimpo, que parece que ele, por sua característica de nascimento, já surge para agredir o meio ambiente, ele tem que cavar a terra, ele tem que usar de equipamentos que aparentemente agridem, tornam a terra feia do ponto de vista de paisagem, de cenário. Então essas características originais do garimpo depõem contra a atividade profissional.
Só que se for avaliar com esse nível de rigor, então nós temos que parar e analisar também o agronegócio. Nada contra, eu estou querendo dizer que o agronegócio, que também era extremamente criticado num passado muito recente, deixou de ser, a partir do momento que o agronegócio desenvolveu mais pesquisas para que o meio ambiente fosse mais protegido, desenvolveu mais pesquisas para que, com o mesmo espaço de terra utilizada, conseguisse produzir muito mais e não ter que ampliar o tamanho da terra desmatada ou queimada para que aumentasse a produtividade. Então, quer dizer, a tecnologia, a pesquisa, transformou o agronegócio em algo totalmente aprovado e bem visto pela sociedade. O agronegócio também investiu em duas frentes muito importantes que falta para o minério aqui no Brasil. A publicidade de suas ações, uma publicidade que converse com a sociedade, converse de maneira compreensível, que a sociedade entenda, por exemplo, que o minério está presente em tudo. Está presente no foguete que leva os astronautas para desbravar os outros planetas, a galáxia. Está presente no celular que a pessoa usa para conversar. Está presente na panela que ela faz o seu arroz. Está presente no seu veículo, está presente na sua caneta. O minério não é só ouro, não é só diamante. São toda areia, a água mineral. A água mineral é minério. Então o minério está presente em tudo em nossa vida, mais do que o agronegócio, talvez. Assim como hoje o agronegócio é a força dominante na economia, na política e na condução do processo histórico do Mato Grosso, no passado foi a mineração que fez esse papel. E as pessoas, muitos historiadores e até muitos colegas que não entendem que é importante fazer esse resgate. Até a gente tem que olhar para trás, para o passado, para entender o presente e planejar o futuro. A gente tem que ter horizontes, tem que saber para onde que nós queremos levar o Brasil. Esse projeto teve o mérito de ir em algumas cidades e ver a situação que se encontra muitas populações garimpeiras. Por quê? Porque eles ficaram fora do contexto econômico atual, eles ficaram esquecidos, marginalizados. O Mato Grosso teve a felicidade de, assim como teve a reserva do Tapajós, que é no Pará, ter criação de 4 reservas garimpeiras na época da ditadura. Na época do ministro César Caos, criou 4 reservas na década de 80. Né? Em 1980, a reserva do Cabeça, do Zé Vermelho, a reserva do Juruena e a reserva de Peixeira Azevedo. Infelizmente, no governo da presidente Dilma, um diretor iluminado lá do DNPM extinguiu 3 das reservas garimpeiras e reduziu a reserva garimpeira de Peixoto de 670 mil hectares para 320 mil hectares. Mas mesmo assim, graças a Deus, a reserva de Peixoto foi mantida com 320 mil hectares. E isso facultou a gente fazer esse trabalho que foi feito em Peixoto, porque lá dentro da reserva garimpeira a gente conseguiu resgatar os direitos de subsolo que estava na mão de duas de júniores que operam na Bolsa do Canadá e na Bolsa da Austrália. E a gente fez um enfrentamento e conseguiu resgatar essas áreas para as cooperativas dos garimpeiros que foram criadas em Peixoto Azevedo, sobretudo para a Colgavep e a Comipaz. O Colgavep hoje é a maior cooperativa do Brasil, né? Produz de 6 a 7 toneladas por ano, tem em torno de 6 mil associados e a gente tem orgulho de falar que a maior cooperativa de ouro do Brasil é em Mato Grosso e é a Colgavep Peixoto Azevedo e tem a digital do Antônio João e da Metamate. Antônio João, dizem, ele tem feito, cada cooperativa em Mato Grosso tem uma digital dele. E o nosso intuito, né, nosso trabalho daqui para frente realmente é no sentido de cada vez mais reabrir e deixar os garimpos de forma legal para as pessoas, pelas 20 mil famílias de garimpeiros que moram em Mato Grosso, é trabalhar legalmente e trazer sustento para a sua família. E esse projeto vai ter o mérito de tentar convencer o governo a instituir políticas públicas, ações, ou para melhorar esse tipo de situação que vive essas pessoas, ou criar oportunidades, ou mesmo novas formas de mineração que agreguem essas pessoas dentro de um contexto de sustentabilidade social. Então, nesse primeiro momento, a Cor de Mato fez um projeto e visitou 13 regiões importantes em Mato Grosso, fazendo
esse levantamento, né? X município garimpava diamante, X município garimpava ouro, né? A gente poder reativar isso. Nós já conseguimos reabrir um garimpo, abrir o garimpo lá de Aripuanã, estamos reabrindo o garimpo do Novo Aço, que é um garimpo antigo em Mato Grosso, reabrindo o garimpo do Juruena, que é um importante e antigo garimpo de Mato Grosso, que faz parte desse projeto. Pessoas que estão há 35 anos, que não podem trabalhar de forma legal, que não têm condições, e a Metamate, fazendo esse trabalho de fomento nas regiões de Mato Grosso, fez com que esse projeto andasse. Nós precisamos de um segundo grito da independência, porque o Brasil hoje está sendo dependente do mundo todo, o minério nosso todo vai embora e só vai por mão dos pessoais grandes. Os pequenos estão tudo sofrendo necessidade em cima do minério. Tenho 83 anos e quero voltar a trabalhar com o garimpo. E vou trabalhar, com fé em Deus.